Olá você, tudo bem? Aqui é a Emily. Hoje é um vídeo bastante especial porque eu queria falar de uma que foi muito especial pra minha vida e que acabou partindo, que é o meu Odi. Pra quem me segue nas redes sociais já sabe disso. E ele faleceu nesse domingo, hoje é terça-feira, pois é, no domingo do Dia dos Pais. E esse vídeo não é pra ser um vídeo pesado, eu não tô querendo gravar esse vídeo chorando e falando o que aconteceu, sobre tudo que a gente passou nesses últimos tempos aí. Eu acho que quem me acompanha sabe o quão pesada eu tava energeticamente ultimamente. Mas não é disso que eu quero vir falar hoje. Eu quero vir falar com vocês sobre quem foi o meu Odi e sobre algumas histórias que eu tenho guardado na minha mente. Porque eu tô com vontade de falar sobre isso e eu acho que aqui é um bom espaço pra eu me abrir e dividir com vocês o quão foda era o meu avô. Pra começo de conversa, essa casa onde eu moro hoje em dia foi ele que construiu, vamos dizer assim. Essa casa, ele tinha somente um andar, ele era bem menor. O Odi, gente, o Odi é avô, tá? Pra quem não sabe. Mas na época que minha mãe era mais nova, o meu avô construiu ele e eu, se eu não me engano, mais um pedreiro, o segundo andar e o terceiro andar da minha casa. Ou seja, eu moro numa casa de 3 andares graças a ele, não é porque a gente é rico, é porque ele realmente construiu usando o próprio braço mesmo. Antes dele partir também, ele teve 2 lojas, que são as lojas que meus tios trabalham hoje em dia, então ele tem todo um patrimônio que ele construiu com muita luta, porque pra quem não sabe, ele é da época da guerra. Ele e a minha avó, né, que são de Okinawa, que é uma ilha que fica no Japão, eles são dessa época. Contavam muito histórias dessa época pra gente, pra mim, pro meu irmão, principalmente porque a gente morava aqui, né, com eles, então quando eles se sentiam confortáveis de falar sobre, eles conversavam com a gente sobre isso. A minha avó, a memória mais forte que ela disse que ela teve dessa época foi que eles estavam correndo, eu acho que na montanha, fugindo, né, e ela lembra fortemente que ela segurava na saia da mãe dela pra ela não se perder. E meu avô, ele, como ele ficou mais tempo com a gente, comigo, com meu irmão, a gente tem mais histórias dele, né? Eu vou contar mais ou menos do que eu lembro pra vocês entenderem o quão foda ele foi. Quando ele tinha mais ou menos lá pelos 14, 15 anos, aconteceu a guerra. Ele disse que, assim, essa época era muito difícil, não tinha muita comida, sabe? Era o que plantava ali. E pra família dele tava mais difícil ainda porque o pai dele tinha morrido na frente dele, que ele falou que ele viu o pai dele tomando um tiro na frente dele. Então era uma família com uma mãe, com vários filhos, sem pai. E nessa época o pai que trazia dinheiro pra casa, a mãe ficava mais pra cuidar dos filhos, né? Então nessa época, se eu não me engano, não lembro se foi o governo que ofereceu um pedaço de terra lá na Bolívia pra jovens que poderiam ir lá, né? O governo ia dar a terra, mas aí ele ia dar literalmente só a terra. Você ia ter que ir lá desmatar, porque era só mato. O governo oferecia e você ia lá pra trabalhar. Então meu avô decidiu ir sozinho, porque, se eu não me engano, um irmão mais velho já tinha família, o outro irmão não tava muito querendo ir, as outras eram irmãs mulheres, e eu não sei se o governo tava aceitando mulheres nessa época, né, pra ir nesse período de fazer toda a limpa lá. E ele tinha a mãe dele, o único que tava disponível e disposto pra ir foi ele, então ele foi sozinho. Nossa, as histórias que ele contava pra gente de quando ele chegou lá é bizarro, sabe? Ele falava que lá eles não ofereciam comida, não forneciam nem água pra eles tomarem. Eles se viravam lá, né, ele e os outros se viravam, tirando que era tudo navio, né, gente? Eles foram por meses até chegar lá na Bolívia. Quando chegou lá, ele, além, né, de desmatar, ele não tinha nem teto pra morar, então ele falava que, assim, era tudo muito complicado, sabe? A água, ele falava que a terra da Bolívia era salgada, então mesmo que você cavasse e conseguisse achar o poço, eles bebiam dessa água e depois passavam mal. Comida era difícil, então eles tinham que caçar, plantar. E aí eu falava, nossa, Odítia, então você era tipo um indígena, né? Aí ele olhou assim e falou, indígena? Claro que não, era muito pior, porque a gente nem teto tinha. Eu fico imaginando ele passando por isso. Depois desse período que eles deram toda a limpa no local, ou ele conseguiu chamar a família dele, então a mãe dele foi, os irmãos todos foram. Eles construíram uma vida lá, né? Tanto é que tem muita gente que saiu de Okinawa que morou um tempo, um período na Bolívia por conta disso nessa época. Eu acho que, se eu não me engano, minha avó também era assim, ela foi pra Bolívia depois. Pelo que eu entendi, a comunidade onde eu moro, aqui na Vila Carrão, é uma comunidade okinawana, porque são de famílias que se conheceram lá na Bolívia e quando eles vieram aqui pro Brasil, vieram todos juntos, sabe? Então o irmão daqui apresentou a irmã dali, que casou com isso, casou com aquilo. Então aqui é como se fosse uma big família onde eu moro, sabe? Aqui na Vila Carrão é literalmente uma big família. Todos os vizinhos são, tipo, conhecidos, tios, primos. É uma coisa
assim, sabe? Agora eu vou contar sobre mais ou menos o que eles fizeram aqui no Brasil, né? Depois que eles vieram aqui pro Brasil, depois de tudo isso que aconteceu, depois, né, de casar com a minha avó e tal, ele já vem com a família dele, né? Já teve a minha mãe, depois aqui no Brasil mesmo. Eles tiveram muito, gente. Eles não sabiam falar português, não sabiam falar nada, mas eles se viraram em tudo, sabe? Eles já foram feirantes, pasteleiros, já abriram bar. Eu fico imaginando como é que eles faziam pra atender cliente, pra fazer as receitas, pra fazer tudo sendo japonês. E eles se viraram ali. No final eles construíram, né? Fizeram a casa de ferragens, que é o que tem até hoje, que é onde os meus tios trabalham. Então eles construíram todo um patrimônio aqui. E o meu Di e minha Obá fizeram tudo isso sem nem ao menos saber falar português. Então, até os últimos tempos aí, a gente conversava com ele em Nihongo, em japonês. Porque ele entendia português, só que ele mesmo não falava muito bem. Então, até os últimos tempos aí, a gente mesclava o português com o japonês. Cheguei aqui no Brasil, pra quem não sabe, eu morava no Japão. Cheguei aqui em 2009, mais ou menos, eu tinha lá pelos meus 11 anos. E a gente veio, eu, a minha mãe e o meu irmão primeiro. Meu pai ficou lá trabalhando no Japão ainda, porque a gente veio, na verdade, pra passear. Só que a minha avó, ela já tava muito mal. Ela teve AVC. Ela não conseguia mais andar, tava de cadeira de rodas, não conseguia movimentar um lado do braço direito. Vendo essa situação, eu, minha mãe e meu irmão decidimos que queríamos morar aqui pra poder ajudar. E até porque aqui tá a nossa família toda, né? Lá no Japão só tem uma tia agora. Então o resto da minha família é toda aqui. Então a gente conversou com os nossos primos e tal, e a gente gostou pra caramba dessa conexão de família que a gente nunca teve. Então eu e meu irmão, a gente pedia pra minha mãe, vamos ficar, e no final das contas a gente acabou ficando. Então desde meus 11 anos até agora, tenho 24, eu moro aqui na casa deles. Na época que a minha avó tinha AVC, a gente cuidou dela, só que quem cuidava 100% do tempo era o meu avô. Ele fazia comida pra ela, porque ela não conseguia comer qualquer coisa. Então a gente já cozinhava as coisinhas mais molinhas assim, mas quem fazia o café da manhã todo santo dia era ele. Quem dava banho nela todo santo dia era ele. Quem trocava, quem penteava o cabelo, quem, sei lá, fazia as unhas, sabe? Tipo, limpava a orelha. Tudo era ele. Tirando que ele ajudava com as coisas da casa, ele não pedia ajuda pra gente pra nada, sabe? Nem pra comprar remédio, pra tirar carta, pra renovar a carta de motorista. Mesmo não sabendo falar português, assim, ele se virava sozinho. E quando a minha avó começou a ficar pior, alguma coisa aconteceu na cabeça dele que ele começou a ficar meio esquecido. Quando a minha avó faleceu, parecia que tava bem, assim, que ele tava bem, mas dava pra perceber que ele tava se perdendo aos pouquinhos, assim, sabe? Então ele teve muitas fases, muitos altos e baixos, e antes dele cuidar da minha avó, ele cuidou muito da mãe dele também. Ele cuidou muito da filha dele também, porque ele teve uma filha, uma tia minha, que faleceu na época que eu nasci, então vai fazer aí os seus 24, 25 anos de que ela faleceu. Antes dela falecer, que ela teve câncer, ele que cuidava, sabe? Minha mãe falava que ele ia toda hora no hospital pra levar comida e tal. E a mãe dele também, quando ficou doentinha, foi ele que tava sempre com ela, cuidando dela. Quando a minha avó ficou mal, ele que ficava cuidando dela. Então ele passou a vida inteira cuidando de pessoas. E cara, vocês acham que ele era uma pessoa caseira? Não era. Ele era campeão. Ele era campeão de corrida, de sei lá quantos metros. Ele era campeão de gateball. Eu não sei se vocês conhecem o gateball, não sei como que fala. Mas ele era campeão disso, campeão de arremesso, campeão disso, daquilo. Gente, ele tava cheio de medalha. Inclusive, gente, aqui em casa parece até uma pequena academia. Porque o meu avô, ele gostava de andar na esteira. Então tem esteira, tem bicicleta, tem um monte de pezinho assim, sabe? Eu lembro que alguns anos atrás ele acordava, sei lá, pelas 4 horas da manhã pra começar a fazer exercício. Ele ficava horas na esteira. Isso porque ele já era idoso. Ele acordava cedo, às 4 horas, pra fazer a esteira, pra ficar correndo na esteira. Ainda depois ele ficava fazendo flexão, usava as máquinas dele, consertava o que tinha pra consertar na casa. Então ele era muito ativo. Era aquele avô que você olhava assim, e ele ajudava muito na casa, assim, sabe? Só que de uns aninhos pra cá, ele vinha, assim como eu falei, ele vinha se perdendo aos pouquinhos. A gente ia vendo que ele ia piorando, sabe? Isso porque a gente via o meu avô sendo aquela pessoa que a gente achava que nunca ia morrer. Era aquela pessoa que, conversando com as outras pessoas também, eles sempre lembravam do meu avô sendo aquela pessoa foda e forte, sabe? Então todo mundo lembrava de muitas histórias, assim, dele sendo incrível. Isso foi acontecer de uma forma muito repentina, sabe? Dele ter partido assim. Só
Só que é o que eu tava falando com meus primos, de a gente tá triste porque a gente vai sentir saudade, mas ao mesmo tempo a gente tá tudo aliviado porque a gente sente que finalmente ele tá podendo descansar e tendo o descanso que ele tanto merecia. Depois de ficar anos ajudando a família, anos cuidando de pessoas, agora finalmente ele tá tendo tempo pra ele. É isso que a gente consegue pensar. E esse vídeo já tá ficando muito longo. A gente tem muito mais histórias pra contar sobre ele. Ele me ajudava bastante na época da escola, me levando, me trazendo da escola, me levando e trazendo da natação, sabe? Só que eu, quando eu vim aqui, ele já tava na época que ele não saía, mas meus primos me falaram algumas histórias de que eles levavam eles pra pescar, sabe? Na época que meu bar tava bem também. Eu, infelizmente, não vivi esse momento. Eu acabei pegando um momento em que ele já não estava muito bem. Mas eu tenho muita memória boa dele e ele era realmente uma pessoa muito foda. Lembro que muitos casais viam ele cuidando da minha avó e os casais, assim, de velhinhos olhavam e falavam: nossa, se fosse o meu marido, eles não faziam nem metade do que o seu avô faz, sabe? Então, realmente todo mundo tem uma história pra contar sobre ele. Esse vídeo, na verdade, esse espaço, eu queria deixar pra gente poder conversar sobre ele. Se você que tá assistindo esse vídeo conheceu o meu avô em alguma época, viveu com ele em algum momento e quiser compartilhar alguma história que você conheça, que você lembra dele, por favor, comenta aqui nos comentários, porque vai ser incrível eu e a minha família e todo mundo poder ler e compartilhar e conversar sobre ele, sobre os feitos incríveis dele, sobre, né, tudo que ele fez durante a vida. Então, se você tem qualquer história, comenta aqui embaixo pra gente poder fazer essa troca. Tem uma música que se chama Tokyo Koe, que é a música que eu não consigo ouvir sem chorar, que é basicamente uma música em que os cantores, eles vão conversar com o Otis e o Baz, e eles conversam sobre a época da guerra, e na música mesmo eles falam que fizeram aquela música pra poder gravar essa memória, sabe, pra poder passar essa memória pra outras pessoas. Com esse vídeo eu queria fazer a mesma coisa, eu queria que esse espaço fosse um lugar pra gente gravar essa memória dele e ter sempre em mente aquele Odi forte, aquele Odi foda que ele sempre foi, sabe? Comenta aqui embaixo, porque eu sei que essa mensagem não só vai ser passada para outras pessoas, porque todo mundo vai poder ler essas mensagens, como também vai estar gravado aqui na internet o quão foda o meu Odi foi e o quanto ele merece todo esse reconhecimento, sabe? Eu provavelmente vou lembrar de mais histórias e eu também vou comentar aqui embaixo. Bom, se você puder fazer o mesmo, eu agradeço muito. Muito obrigada por me assistir até aqui. E tchau, tchau.